E aí, pessoal, tudo bom? Muitos de vocês talvez ainda não tenham ouvido falar sobre um conceito chamado antifragilidade, que é o oposto de fragilidade. Enquanto aquilo que é frágil se rompe, se quebra, se desfaz em função do estresse e do caos, aquilo que é antifrágil se beneficia do estresse e do caos, então se torna mais forte em um certo sentido. Esse é um termo cunhado pelo Nassim Taleb, que foi trader na Bolsa de Chicago e professor na Universidade de Nova York, justamente para descrever os fenômenos que se beneficiam do caos. É importante entender que antifragilidade não é o mesmo que robusto ou resiliente, né? No livro Antifrágil, do Nassim Taleb, ele descreve os três da seguinte forma. O frágil é a história da espada de Damocles. Damocles era um cortesão na corte do tirano Dionísio II, e ele ficava bajulando o Dionísio, dizendo que queria muito estar naquela posição de rei, porque era muito bom estar ali, ele podia se beneficiar de tudo. E aí o Dionísio oferece um banquete e coloca o Damocles na posição do rei, sob a condição de ter uma espada presa pelo cabelo de um cavalo acima da cabeça do Damocles. E aquilo representa a fragilidade, porque o cabelo do cavalo ali, né, ele pode se romper a qualquer momento, por qualquer estresse. E aí o Damocles ele desiste daquela posição porque fica inseguro, né? E essa historinha de espada de Damocles ela é usada justamente para descrever essa insegurança de reis, de presidentes, enfim. O resiliente ou robusto é descrito pela história da Fênix. Vocês certamente conhecem a história da Fênix, né? Toda vez que ela morre, ela renasce. Só que a Fênix renasce a mesma Fênix. Então ela é resiliente, ela sobrevive ao estresse, mas ela continua sendo a mesma Fênix. E o antifrágil é a história da Hidra de Lerna. A Hidra de Lerna era aquela hidra que toda vez que cortava uma cabeça, nascia duas. Então toda vez que ela era ferida, perdendo uma cabeça, surgiam mais duas. Então ela se beneficiava do caos. E isso é antifragilidade. Contando na historinha, às vezes pode parecer estranho. Tentem imaginar, por exemplo, um copo de vidro quando cai no chão, ele se quebra. Isso é fragilidade. Mas imaginem um copo que cada vez que ele cai no chão, ele se torna mais forte. Isso é o antifrágil. Fica difícil pensar assim, puxa, mas de que forma isso se aplica ao mundo real? E na verdade isso se aplica em uma série de circunstâncias. Pensem vocês quando nós vamos nos exercitar, por exemplo, eu vou para a academia fazer uma série, eu estou gerando um estresse na minha musculatura. Só que é justamente pelo estresse que eu estou gerando, eu consigo me recuperar e me tornar mais forte. Então esse meu sistema músculo-esquelético, ele é antifrágil. O nosso sistema imunológico, quando nós somos expostos a uma doença e nós nos recuperamos, o nosso sistema imunológico, ele tem lá os linfócitos para poder armazenar a informação sobre aquela doença, né, de forma que uma segunda vez seja mais fácil combater a doença. Então o nosso sistema imunológico, ele também é antifrágil. E isso pode ser aplicado em diversas circunstâncias da nossa vida. A Agripina, que era a mãe do Nero, o imperador romano que tocou fogo em Roma, ela acreditava muito que o filho envenenaria ela. E uma das formas que ela fez para evitar morrer envenenada era tomar pequenas doses do veneno para se tornar mais resistente ao veneno. Então isso era um conceito de antifragilidade. Eu tomo pequenas doses do veneno para me tornar mais tolerante ao veneno. De fato, Nero tentou matar ela envenenada, mas não conseguiu, né? Só que daí mandou cortar a cabeça dela. Esse é o fim da história. E a grande questão com o conceito de antifragilidade é trazer isso para a nossa vida no aspecto das nossas exposições, daquilo que nós fazemos da vida. Porque certamente toda vez que vocês se expuseram a uma circunstância em que era desconhecida, era incerta, ou vocês não tinham uma previsibilidade, vocês certamente ficaram inseguros, ansiosos, de alguma forma aquela sensação de eu não sei lidar com isso, eu não estou no controle dessa situação. E esse é um grande paradoxo da nossa vida, porque para eu aprender a lidar com uma determinada situação, com um determinado fenômeno, eu preciso adquirir experiência. E essa experiência ela só advém por meio da vivência da própria experiência. Então, digamos que eu sou muito ansioso para falar com estranhos, né? Ou sei lá, apresentar trabalho, faculdade, escola, esse tipo de coisa. Eu não tenho como aprender a lidar com essa circunstância sem me colocar nela.
E esse é o grande paradoxo que existe na nossa exposição. Nós somos muito inseguros em se expor a circunstâncias das quais nós não temos conhecimento, não temos experiência para lidar. Mas a única forma de aprender a lidar é justamente se expondo. Porque a primeira vez que eu faço algo, eu fico ansioso. E aí, a partir do que acontece, eu armazeno informações onde eu posso recombinar elas em possibilidades diferentes para poder lidar com isso uma segunda vez. Então, a segunda vez que eu for exposto a essa mesma circunstância, meu cérebro já tem uma experiência prévia de entender assim, opa, eu sei que isso pode acontecer. Então, talvez eu possa agir dessa forma, diferente da que eu agi da outra vez, que não deu muito certo, digamos assim, e talvez dessa forma agora dê um pouco melhor, menos errado ou mais certo. E eu vou adquirindo experiência com isso. Pensem vocês as infinidades de circunstâncias que vocês se sentem ansiosos ao lidar com uma determinada situação. Cada vez que aquilo foi acontecendo, vocês foram adquirindo repertório para aprender a lidar com isso, e dessa forma vocês foram ficando menos ansiosos. Porque agora, ao invés de eu estar uma única vez e eu não ter um repertório, e repertório é uma combinação de comportamentos que eu consigo expressar naquela circunstância para manejar aquilo, né? Não tendo repertório, cada vez que eu fui me expondo, eu fui adquirindo mais. E dessa forma eu fui ficando menos ansioso, porque daí eu conseguia entender, bom, eu já sei que tal coisa pode acontecer nessa situação. Se não acontecer e acontecer outra, eu também já vivi essa experiência e eu já adquiri um repertório para lidar com essa circunstância também, ou 3, 4, 5 alternativas possíveis. E esse acaba sendo um grande paradoxo, porque muitas pessoas têm muito medo, ficam muito ansiosas de poder se expor a uma determinada situação, porque elas ficam com medo de, bom, o que as pessoas pensarão, ou porque eu estou muito ansioso, não consigo falar na hora, ou qualquer outra circunstância que vocês imaginarem. Só que a grande questão é que a única forma de aprender a lidar com essas situações e até de não ficar ansioso é justamente se expondo a elas. E eu acho que esse é o maior paradoxo que nós temos em relação à vida. A única forma de eu ter experiência com algo é vivenciando aquilo. Isso significa aceitar o desconforto. E essa é uma grande questão. As pessoas querem a todo custo evitar essas sensações de ansiedade, medo, de insegurança. Mas eu não tenho como aprender a lidar com o mundo sem enfrentar essas situações. Tem até uma frase do Alan Watts, que foi um pensador, em que ele dizia algo mais ou menos assim: é incoerente eu buscar segurança e certeza num universo cuja própria natureza é volátil, insegura e incerta, né? Então, quanto mais segurança nós queremos em alguma coisa, menos nós nos expomos àquilo e mais inseguro nós ficamos. Então a única forma de eu me tornar mais seguro, menos ansioso e com menos medo em uma situação é justamente aceitando que eu tenho medo e insegurança e ansiedade e me expor à circunstância dessa mesma forma. De acordo com o que acontece, eu adquiro um conhecimento para aprender a lidar com essa situação. E cada vez que eu faço isso, eu fico com menos medo, menos ansioso e adquiro cada vez mais repertório para lidar com essas situações, ou com qualquer outras situações, porque afinal, a questão da insegurança, do medo e da ansiedade, ela acaba sendo generalizada. A sensação que eu tenho de ansioso, de inseguro ao apresentar um trabalho numa faculdade, uma palestra, enfim, é a mesma sensação de insegurança que eu tenho ao falar com um estranho. Mas se eu aprendi a lidar com a ansiedade, o medo e a insegurança de falar com um estranho, isso me ajuda a lidar com a ansiedade, o medo e a insegurança de apresentar um trabalho, apresentar uma palestra, porque a reação fisiológica ela é praticamente a mesma. O contexto muda, mas a reação fisiológica é a mesma. Então, quando eu sinto o coração palpitando numa situação, eu penso, em outra situação eu já aprendi a lidar com isso. Então, talvez aqui eu já não fique tão ansioso, com tanto medo e tão inseguro. Essa é uma mensagem importante porque hoje nós vivemos numa sociedade que tem muito medo de se expor, né? É muito ansiosa, não quer enfrentar os desafios do mundo, né? Porque o mundo ele é extremamente incerto. Quando eu saio da minha casa pode acontecer muita coisa e eu não sei o que pode acontecer. E se eu viver com medo de enfrentar essas coisas, então talvez eu parasse de sair de casa justamente para não ter que lidar com essas coisas. Mas isso não nos ajuda a viver melhor no mundo. Isso na verdade dificulta, né? Então nós nos tornamos adultos cada vez mais ansiosos, mais inseguros e com mais medo de lidar com situações que talvez sejam cotidianas,
falar com um estranho no trabalho, ou ser abordado por uma pessoa na rua, alguma coisa desse gênero. Então, quanto mais nós nos expormos a situações das quais nós ficamos desconfortáveis, mais nós aprendemos a lidar com isso e menos desconfortável nós ficamos ao longo do tempo. Então, eu espero que essa reflexão aí tenha contribuído para vocês pensarem sobre as coisas que vocês vivem fugindo na vida de vocês ou evitando, e de que a única forma de vocês aprenderem a lidar com isso é justamente enfrentando essas situações. Beleza? Valeu!